até 99%. Isso agora é possível em vários tipos de pontes, mas ainda há alguns que causam algumas dificuldades. A inclusão de algoritmos externos seria útil. O professor O'Brien explicou quanta pesquisa está sendo feita na área. Então, estamos tentando desenvolver um sistema que consiga incluir esses novos algoritmos sem precisar de reestruturamento de grande porte do software, digamos. E há muito trabalho a ser feito na facilitação de seu uso. Como pode ser usado sem precisar desse conhecimento específico sobre pontes. E a próxima geração está vindo, está chegando. Então, esperamos que essa geração inclua tudo isso que eu falei. E quanto ao restante da minha apresentação, eu vou lhes dar alguns exemplos sobre como usar Bridgeway in Motion. Por que usamos BWIM na avaliação de pontes? Porque oferece mais informações do que somente a carga. Essa é uma fórmula básica. Tentamos estimar a segurança dela e o objetivo é que esse fator de segurança, baseado na abordagem do estado limitado, o último, seja maior do que 1. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu vou mostrar como vocês podem influenciar essa equação. Sugerimos os fatores que podem ser influenciados. Aí o que fazemos no primeiro é fornecer melhores informações com relação à carga, e o professor O'Brien vai fazer uma palestra sobre isso mais tarde, no dia de hoje. Eu vou me concentrar principalmente em como descrever o comportamento estrutural. Eu falei antes as linhas de influência, e eu vou demonstrar que as linhas de influência podem ser muito benéficas para a avaliação de pontes. Aqui temos uma modelagem da carga de tráfego. Vocês vão ouvir mais sobre isso nos próximos dias. Tentamos estimar os efeitos de carga esperados máximos. Simulamos, então, para o futuro. Aqui, eu vou me concentrar nisso aqui. Como usar Bridgeway in Motion para teste de cargas. Os testes de carga são um procedimento onde tentamos aprender como a ponte realmente se comporta e usamos essas informações para otimizar os modelos estruturais que usamos para avaliação. Então, a otimização da avaliação de pontes é a questão principal. Aqui, há vários tipos de testes de cargas, de prova, diagnóstico, são usados em vários pontos do mundo. Nós criamos 2 projetos europeus que é um software que oferece as mesmas informações do que outros tipos de testes de carga. Não posso entrar em muitos detalhes, mas é muito mais fácil, porque além do teste normal, a gente não tem que contratar caminhões muito pesados para fazer o teste tradicional. Então, é muito mais rápido e muito mais barato de fazer o teste de carga dessa forma. Também não há risco de sobrecarga, mas o problema é que não é adequado para essa verificação, porque simplesmente o nível de carga não é tão alto. Como é que funciona? Eu vou mostrar um exemplo. Aqui temos uma ponte de laje construída na década de 70 com pouco suporte. O suporte é simples. Então, a linha de influência, teoricamente, deveria ser um triângulo. 550 metros. Aqui mostra que não é uma ponte suportada. Simplesmente aqui, se a gente ajusta o modelo baseado na medição, chegamos a 244 quilômetros, que chega a 44% do ponto de flexão teórico. Então, vemos que é uma grande economia quando avaliamos pontes. Infelizmente, eu não tenho tempo de entrar em muitos detalhes, mas isso deve ilustrar o que eu estou querendo mostrar. Aqui mais um exemplo, uma nova ponte construída em 2008, também teoricamente com suporte simples, mas as medições mostram que há uma grande diferença, na verdade, entre a teoria e a prática. Então, mais uma vez, a segurança dessa ponte é muito maior do que a gente pensa que é. Um outro parâmetro importante são os fatores de distribuição de carga. Então, nesse sistema de pesagem e movimento em pontes, podemos medir e avaliar estatisticamente os efeitos de carga em diferentes elementos de carga. Então, não estimamos quanto da carga cada um dos elementos está
levando, mas conseguimos medi-los, na verdade. Então, isso é muito útil quando fazemos avaliação de pontes otimizada. E o terceiro parâmetro que podemos obter através desse sistema BWIM é fatores de amplificação experimental dinâmico, que é uma experimentação dinâmica da ponte, que em teoria é bem alto, porque se baseia em alguns pressupostos teóricos, mas o problema é que quando combinamos cargas estáticas teóricas com cargas dinâmicas, mais uma vez exageramos os efeitos de carga totais. Lá na Irlanda fizeram muitos estudos teóricos, nós também fizemos muitas medições teóricas sobre esses fatores de amplificação dinâmica. Podemos ver aqui alguns dos resultados. O ponto aqui é que se temos aqui a carga total nesse eixo e o fator de amplificação dinâmica aqui, podemos ver que à medida que a carga aumenta, o fator de amplificação dinâmica baixa bastante, quase para 1. E esse mesmo fenômeno esses fenômenos podem ser observados em qualquer tipo de ponte que medimos. É uma conclusão importante, porque se comparado a essa linha teórica, a amplificação dinâmica é muito mais baixa do que achamos que ela seja. Aqui temos mais um exemplo. Se temos essa fórmula de segurança, que vários desses parâmetros podem baixar, e o efeito é que a segurança em si, que podemos comprovar, sobe bastante com isso. E isso tem uma grande influência na análise. Não olhem esses valores, é só um resumo de tudo. Fizemos uma análise de 20 pontes que foram classificadas como tendo um desempenho subótimo. E depois disso, os fatores eram 0,7, depois desses testes, os valores foram bem maiores, bem mais altos, e 18 das 20 pontes podemos mostrar que a segurança era suficiente. Então, esse é o tipo de resultado que o conselho, o diretor lá que solicitou essa análise queria ver. Então, eles viram os resultados que queriam. Fizemos isso em algumas pontes menores, onde não temos todas as informações que precisamos para avaliação estrutural. Então, esse tipo de testes simples podem ser usados e podemos tirar muitas vantagens disso, dos resultados. Esse eu acho que é o meu último slide, então a conclusão com relação à avaliação de pontes. Então, as medições de BWIM podem ser extremamente eficientes na atualização do modelo estrutural, em primeiro lugar, porque pode dar informações melhores sobre o comportamento estrutural, especialmente do ponto de vista das linhas de influência e fatores de distribuição de carga, e também fatores de amplificação dinâmica, e todos eles são bem diferentes dos teóricos. Isso é importante de ser lembrado. E isso será explicado com mais detalhes na próxima apresentação, onde a carga de tráfego geralmente é muito, muito mais baixa do que na teoria. E com isso eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Mr. Alessandro, por sua apresentação. Nós gostaríamos de convidar agora a receber um pequeno brinde. Give you a small memento. Por favor. Basicamente, classe A significa... Bom, e a grosso modo, tá? Porque o professor O'Brien já explicou que há um procedimento simplificado e há um procedimento mais exato. Classe A, mais ou menos 5% do peso bruto, dentro de 95% do intervalo de confiança. Cargas de eixos, 8% do bruto, mais ou menos 7%. E aí sobe B+, significa 7% do peso bruto, correspondendo aos outros tipos de cargas de eixos. B10, 10%, mais ou menos 15%. C é 15%, D mais é 20%, D é 25%, E, as diferentes categorias são de 30% para cima. Isso a grosso modo, tá? Talvez eu possa dizer também que o sistema de classificação causa muita confusão.
O sistema simplificado é bem mais fácil. As classes é simplesmente a largura do intervalo de confiança, dentro do qual 95% dos resultados se encaixam. Então, no sistema AI5, significa que 95% dos resultados estão dentro de mais ou menos 5%. E assim por diante. O sistema C significa 90% dos resultados, mais ou menos 15%, e assim por diante. He's reading in English. Qual seria o erro médio usado pelo sistema? Bom, é difícil dizer o erro médio, porque se baseia em diferentes parâmetros. Eu mencionei, por exemplo, que nós nunca realmente buscamos um pavimento muito liso. A gente pega a ponte como ela está. Então, imaginem que a superfície do pavimento varia muito, se é rugosa ou não. Então, os resultados variam. Se tivermos um pavimento bem liso, os resultados ficarão na faixa dos melhores sistemas do mundo. Mas se tivermos um pavimento ruim, muito ruim, e os veículos pulam ali por cima, saltam por cima, aí fica mais difícil. Então, provavelmente seria bom para a estatística, mas seria difícil de usar para outras aplicações. Mas, em princípio, numa ponte média, normal, B10 deve ser alcançável nas situações ideais. Claro que mais que isso, mas se a ponte estiver ruim, aí não se consegue mais do que isso. Eu queria que você esclarecesse com as classificações do WIM, qual é a linha de aceitabilidade para aplicações de fiscalização. Por exemplo, C15 para triagem de veículos. Para Dynamic Enforcement, bom, eu acho que os exemplos do Taiwan, tolerâncias maiores, A5 e melhores, mas há muita discussão nessa área, como fazer, como aplicar algumas tolerâncias. Eu acho que vamos falar mais sobre isso nos próximos dias, nas próximas apresentações. No momento, eu acho que não há país no mundo que use pesagem em movimento para fiscalização direta de sobrecarga. Claro que precisamos desenvolver procedimentos de confiabilidade para garantir que a gente consiga atingir esse nível de exatidão. Ela pergunta se seria a mesma exatidão, por exemplo, carga líquida, carga normal, carga geral, e se precisa equipamento específico para medição de carga líquida. Bom, essa é uma pergunta nova para mim. A princípio, não deveria haver uma diferença, mas sabemos, por exemplo, que alguns caminhões-tanque que levam líquidos podem balançar enquanto andam pela estrada. Então, são dificuldades, mas não estudamos especificamente, eu devo dizer, tipo de carga diferente, mas, em princípio, se tivermos uma carga relativamente fixa, digamos assim, não deveria haver diferença. Próxima pergunta. Se houver alguma especificação, por exemplo, em condição de tráfego pesado, muitos caminhões ao mesmo tempo, qual seria o espaçamento mínimo entre eles para se obter uma exatidão do sistema? Bom, em princípio não há espaçamento ou distância mínima entre eles, porque o sistema mede o que aparece. A questão é como dividir entre diferentes veículos. Então, se a gente tem um tráfego muito pesado aí, eu diria que em vão de ponte abaixo de 15, 20 metros seria uma maneira... 15, 20 metros seria uma maneira mais segura, porque só temos um por pista. Mas depende também da densidade e quantas ocorrências desse tipo realmente ocorrem. Bom, a próxima pergunta do Dr. Bernardo Berkham Filho. Com relação à segurança, como é que se faz a manutenção, como é que se dá o cuidado com o equipamento com relação às intempéries? Bom, eu não sou a pessoa certa para responder essa pergunta, porque eu não estou muito envolvido na instalação.
Mas pelo que eu sei,